Fala moçada, tudo bem com vocês? Bora lá então para mais uma aula de Sociologia aqui com o Little Black. Hoje trabalhar um tema muito importante que diz respeito aos grupos, mas também vem aí com essa sequência nossa de aula, quando ela desce é igual... Não, Bruno, se controla, opa, para. Com esse conjunto de aulas ligado ao tema da cultura, né? Hoje a gente vai falar de modo particular um pouco aquilo que diz respeito às vivências dos grupos. Primeira ideia, a ideia de subcultura e a ideia de contracultura. Mas, Bruninho, cara, já não tem a ideia de cultura pra gente aprender, agora a gente tem que entender também a subcultura e também a contracultura. Yes! Pois bem, galera, pra gente entender um pouquinho esse conceito, por quê? São conceitos que eles estão em debate dentro dessa ideia do mundo da vida, do mundo social, tá? Daquilo, das nossas relações, a ideia de subcultura e a ideia de cultura, e são temas também recorrentes aí nos nossos vestibulares e Enem. Mas antes da gente entender um pouquinho o que é a subcultura ou a ideia de contracultura, nós precisamos entender como que a gente compreende, como que a gente descobre essa noção de subcultura e de contracultura. É através da etnografia. O que é uma etnografia? Etnografia é o estudo descritivo das diversas etnias e de suas características antropológicas e sociais. Ou seja, nada mais é do que uma compreensão, um pouquinho assim, dos povos. Estudar, faltou um acento aqui, antropológicas, estudar um pouquinho sobre os povos, como eles se relacionam, como eles se formam, quais são as suas principais tendências ali dentro, tá bom? Então, é através da etnografia que a gente estuda as etnias, que a gente vai estudar um pouco os povos e vai compreender um pouquinho como que vão ser as suas formações, como que eles vão se estruturar, tá? Pois bem, e vocês lembram o que é cultura? Né? Cultura é tudo aquilo que é produzido pela mente humana, pela razão humana, né? Fruto do conhecimento dos povos, das interações, né? E aí tem vários tipos de cultura, né? A arte, a linguagem, né? E por aí vai. Pois bem, a gente precisa entender uma questão bem pertinente para a gente quando a gente vai olhar a dimensão dos grupos, da formação dos grupos, para a gente poder entrar no debate sobre subcultura e contracultura. A cultura não é um elemento fechado. Isso aqui é importantíssimo. Foca no Little Black aqui agora, galera. Quando nós vamos discutir o conceito de cultura, nós não podemos achar que esse conceito ele é estanque, fechado, ou que há uma ideia de cultura que seja assim, plena, verdadeira ou dogmática. Pá, não existe isso. Não existe um dogma da cultura. Por quê? A cultura é produto dos povos e cada povo vai produzir ao seu modo. A gente já disse, inclusive, em aulas anteriores, né, que dentro do nosso próprio país, por exemplo, você vai ver formas de vidas, formas culturais, formas de relacionamentos sociais diferentes. Você vai ter o gaúcho totalmente diferente do pernambucano. E, gente, é totalmente diferente. A forma de falar, a forma de se relacionar, as comidas, alguns costumes familiares. Cara, é muita diferença. E isso dentro do nosso próprio país. Muita gente, e aí a gente vê, às vezes, é muito mais uma posição preconceituosa, uma posição, assim, dogmática, meio fechada, conservadora, que acha que a dimensão cultural é uma dimensão que só existe a minha, né? É quase aí algumas visões, pseudovisões eurocêntricas, ou algumas visões etnocêntricas, né? De que a minha cultura é a melhor. Não, não existe a minha cultura é melhor. A sua cultura ela é diferente. A gente só consegue comparar aquilo que é igual. O que não é igual, nós não podemos comparar, tá? Porque nós partimos de bases, de elementos que são diferentes. Pois bem, moçada, então o que a gente tem que entender? Quando nós falamos sobre cultura, né? Nós estamos falando sobre algumas tendências. A gente acabou de dizer aqui que a ideia de cultura, ela vai sofrer algumas transformações de um povo para o outro. E a noção de cultura, ela sempre vai seguir tendências, tá? E essas tendências, elas se dividem em tendências transformadoras e tendências conservadoras. Vamos explicar cada uma delas aqui. Sublinhada a primeira, as transformadoras.
são aquelas tendências abertas, né? Tendências que se colocam no diálogo para se abrindo para os novos conhecimentos, as novas formas de se relacionar, de viver. Por exemplo, você que está me assistindo agora, você certamente tem uma forma de compreender o mundo que é diferente dos seus pais. Isso é óbvio. Por mais que você, por exemplo, às vezes seja mega religioso, conservador, blá, 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 ainda assim, em algumas coisas suas, você vai ter um posicionamento diferente dos seus pais. Isso é normal, tá? Porque é uma característica nossa, inclusive de nós jovens. Sim, eu sou um jovem, né? Tá bom, não precisa falar nem me zoar, tá? Mas assim, de nós jovens, temos uma abertura maior, por exemplo, do que aquelas pessoas que nasceram da década de 70, da década de 60, para trás. O olhar de mundo é muito diferente. Basta ver quando, às vezes, você é adolescente e a sua avó ou aquela sua tia com mais idade, ela descobre, ai meu Deus, fulano tá namorando, é uma criança ainda. E aí você olha com aquela cara assim, tipo, beleza, né? Oi, né? Tipo, opa, peraí. Por quê? Porque são perspectivas diferentes, né? Formações culturais, modos de ver. E quando a gente fala de cultura, a gente também fala das normas, né? Da compreensão ética de mundo. Então nós vamos ver que essa tendência transformadora, ela está muito mais ligada aos jovens, de assimilar alguns conceitos, de aceitar a diferença, de compreender a existência da diferença, mesmo que às vezes você não concorde, mas você aceita. Tem gente que está na postura aqui dos conservadores, e aí é bem legal destacar que não aceita, não concorda e não tolera. Pá! E aí nós temos um baita de um problema, né? Que é exatamente a questão de uma postura conservadora em relação a outras culturas. Por quê? Acha ou toma como verdade apenas o seu modo de vida. Compreende aquele modo de vida como um modo mais assertivo, né? Ou o único, e por aí vai. Sendo que, na verdade, não tá? Quando a gente fala de cultura, nós temos que perceber que há essa diferença, tá? Tanto que você vai viajar, por exemplo, às vezes para uma cidade do interior, dependendo do estado aonde você está, você vai ver que as pessoas do interior, às vezes, têm um olhar com mais dificuldade em relação a algumas questões sociais, algumas questões de gênero, até mesmo coisas corriqueiras, um namoro na adolescência. Tem gente que vai ter uma dificuldade incrível de lidar com isso. Eu falo interior, mas dentro das cidades também, tá? Dentro das capitais, isso também existe. Eu, Little Black, o Bruninho, conheço inúmeros casos assim, tá? De pessoas que às vezes têm dificuldade, por exemplo, da filha dela namorar, ela é jovem, 16, 17 anos. Cara, eu não estou falando uma adolescentezinha de 12, 13 anos. Eu estou falando de 16, 17 anos. Às vezes a família tem uma dificuldade enorme de entender que aquela sujeitinha, ela quer também namorar, ela quer ter seu relacionamento, e isso é normal, né? Para alguns não. Para alguns não. Mas aí é uma questão que a gente vê exatamente dessas tendências, tá? Tendência transformadora é a tendência aberta, e a tendência conservadora é aquela que geralmente vai tomar como verdade um elemento cultural, o seu, no caso, e olhar para os outros sempre com um olhar dificultoso. Tranquilo, galera? Acho que é bem importante a gente estar ligado nisso daí, tá? Bom, bora lá então brincar um pouquinho com a ideia de subcultura. Essa noção de subcultura foi estudada por pesquisadores americanos em 1920, mais ou menos, tá? E é uma ideia que ela acaba ganhando contornos, ou a gente pode até dizer que ela evolui depois para uma tese um pouco próximo da contracultura, mas tem elementos seus ali que a gente vai trabalhar agora, tá? Bom, subculturas são formas de pensar, valores, padrões de comportamento e de sociabilidade, né? Que formam alguns pequenos grupos identitários. Por exemplo, você vai ver expressões religiosas, pessoas que acabam convivendo juntos, comungando de um mesmo ideal, que muitas vezes é diferente daquilo que é tomado como correto dentro da sociedade, tá? Então, o que eles têm como característica? Proximidade física e convívio. Então, eles andam juntos também por uma questão de coesão de grupo,
mas também de proteção, tá? Eles convivem ali, eles dividem a vida, vivem no espaço de comunhão, de proximidade, mas também com esse intuito de se preservar em relação aos outros, tá? Bom, o que a gente pode destacar aí das subculturas? Oposição e resistência contra a cultura dominante. Muitas vezes você vai ver que as subculturas, elas não vão aceitar aqueles valores que são impostos como verdades dentro da sociedade. Então, você vai ver às vezes um grupo que divide um carisma religioso e eles vão ter a forma de vida deles própria, o grupo deles, a identidade deles, que vão estar à margem daquilo que a sociedade prega como uma cultura dominante, que é um baita de um problema para a gente, né? Mas aí é legal a gente detectar isso, porque a gente ainda tem grupos assim de subcultura hoje em dia, né? Você vai ver aí alguns grupos de jovens, alguns grupos religiosos que têm uma marca, que têm um jeito de ser, que têm uma forma de interpretar o mundo, e isso diz muito dessa noção de subcultura, tá? Que vai contra, marca oposição e resistência contra a cultura dominante, beleza? Tá bom? Tranquilo? Agora, um tema que cai muito no Enem, que é a ideia de contracultura, moçada. Contracultura é uma visão um pouquinho mais para frente da ideia de subcultura, surge na década de 50, década de 60, tá? É uma visão coesa e unívoca, na verdade é contra, né, essa visão unívoca de cultura, tá? Então, a visão coesa e unívoca da cultura, para eles, é visto como uma falácia. Ou seja, é uma mentira, é um argumento que não se sustenta. E vamos combinar, moçadinha, dizer que existe uma coesão e um único olhar sobre a noção de cultura é um migué enorme, porque não existe, tá? Quando a gente pensa a noção de cultura, nós falamos de culturas, de várias formas de viver, de interpretar o mundo. Olha, por exemplo, a tua sala de aula, ou o grupo que você frequenta, olha os seus amigos. Cada um tem um jeito diferente de se relacionar. Um gosta do pagode. Tá louco, hein, filha? Quanta energia, pede todo dia. Tô em forma sem academia. Outro gosta do sertanejo, outro gosta do funk. Quando ela desce é igual. Outro gosta do rock, outro gosta do punk. Cara, cada um vai ter um estilo diferente, vai ter uma forma de interpretar o mundo. Um vai ser católico, outro vai ser evangélico, outro vai ser umbandista, outro vai ser candomblessista, outro vai ser espírita, outro vai ser ateu, outro vai ser ateia, outro vai ser à toa, não quer nada com a vida, tá lá largado no mundo, né? Cada um vai ter um jeito diferente, cara, né? Então, não dá pra gente interpretar aí, colocar numa caixinha. Então, quando a gente pensa contra a cultura, que foi um movimento muito importante, a gente vê que a principal crítica deles, e eu gosto, e falo, e insisto, e peço pra você, essa parada tu tem que ter tatuado no teu braço, brother. Não tatua, porque senão o fiscal vai desclassificar você lá no Enem, né? Mas é a ideia de que assim, a visão coesa e unívoca da cultura é uma falácia, é uma mentira, é um migué. Bruno, vai cair a alternativa migué no Enem? Então, né? Pode ser que caia, né? Bom, qual é a grande questão que se coloca aí pra gente? Quando a gente fala sobre a noção da contracultura, a gente tem que pensar assim, é um desvio de norma? É um desvio da norma a tendência da contracultura? Pensa aí. Se eu tenho uma forma de ver o mundo, que é diferente da sociedade, ou da maioria da sociedade, eu sou um ser desviante do ponto de vista normativo? O que você acha? Aí nós temos um problema, né? Porque, na verdade, cada um tem a sua liberdade, e aí, lembra lá dos direitos humanos, né? Cada um tem a sua forma de compreender, de se relacionar, de estabelecer seus convívios dentro do universo, do mundo, da sociedade. Então, entender, por exemplo, cultura como um desvio da norma, não dá. Por que não é um desvio da norma? Porque, na verdade, você está indo contra você está indo contra um padrão existente, mas esse padrão existente ele não é um padrão dogmático. Ele pode ser superado, a gente pode vivenciar outras experiências, tá? Bom, o que a gente pensa então
desses grupos de contracultura. Segunda metade do século XX, surgem diversos movimentos radicais a determinados padrões, comportamentos e valores. Ou seja, a contracultura é exatamente esse movimento que vai se opor a essa imposição de valores, essa oposição de padrões, essa oposição de comportamento. Viu? Você, jovem que me assiste, ou você, adulto que me assiste, ou você, idoso que me assiste, certamente já viveu um momento assim na sua vida, de questionar, de se opor a valores, de se opor a tradições, a padrões. Brother, sister, seja o que for, cara, é muito sinistro essa parada de padrão. A gente vai ter aula sobre isso também mais pra frente, tá? Mas quando a gente pensa padrão, por exemplo, existe socialmente uma ideia de padrão de beleza. Meninas, eu morro de dó de vocês. Cara, deve ser muito sinistro ser mulher, entendendo aí quantos padrões de beleza nós temos constituídos dentro da sociedade, que só vem para dar prejuízo, né? E criar insatisfação. Insatisfação consigo, com o seu corpo, com a sua cabeça. Cara, que BO enorme que nós temos aí. E a contracultura, ela vem exatamente contra isso. Por que tem que usar calça jeans? Por que tem que usar daquela marca? Por que tem que pentear o cabelo? Por que tem que passar gel? O cabelinho tem que estar pro lado. Tem que ter um bigodinho fininho, cabelinho na régua, essas coisas assim, né? Por que tem que ser desse jeito? Né? Por que tem que seguir esse padrão? Não é uma necessidade, né? Então, pensando aí a contracultura, nós estamos falando de um movimento que surge exatamente para questionar padrões, valores e comportamentos, tá? Bruno, me dá um exemplo? Dou um exemplo. Década de 60, movimento hippie, que vem exatamente para pregar uma liberdade do corpo, uma liberdade quase que espiritual, né? Uma forma diferente de se relacionar com o mundo, mais ligada à natureza, com mais liberdade do ponto de vista também da sexualidade, né? A liberdade de ser aquilo que você quer ser, fugindo dos padrões. E aí quando a gente vai estudar, vai discutir, vai ler outros livros, cara, a gente olha a história da humanidade, até hoje nós temos padrões, por exemplo, relacionados à questão da sexualidade feminina. Até hoje tem mulher que ainda não é livre do ponto de vista da sexualidade, que ela se sente refém de um padrão ou de um valor, ou ainda ali de um comportamento que lhe foi ensinado, né? E Bruno, isso existe? Pra caramba hoje ainda, né? Então a gente vê que a gente fala sobre liberdade, né? E aqui ninguém está dizendo, seja isso, seja aquilo, não. A gente está colocando uma questão que ainda existe, né? Um preconceito. Olhem aí as conversas da galera, né? Quando às vezes uma menina, ela fica com 2 ou 3 na balada, como a galera trata a menina, e aí o menino vai para a balada, fica com 2 ou 3, como trata o menino. Presta atenção, né? Quais são os adjetivos, como que nós qualificamos as pessoas. E aí o movimento hippie, ele vai exatamente ir contra esses padrões. Claro, também é uma resposta ao capitalismo, né? É uma resposta também a padrões de pensamento, é uma oposição ali a esse modo burguês de encarar a vida. Tá? Um momento de desapego. Da mesma forma que na década de 70, no caso, surge também o movimento punk, né? Criando ali também uma forma de contracultura, né? Uma forma de se opor àquilo que é visto socialmente, uma forma ali de contradizer, uma forma de colocar um argumento ou outro em relação ao status que a sociedade produz. E acho que é muito legal a gente ter como exemplo essas duas correntes, né? Década de 60, movimento hippie, década de 70, o movimento punk. Ambos produzindo um conhecimento, uma forma de vida que se opõe àquilo que a sociedade prega como correto. É bacana pensar que todo mundo tem um pouco disso, tá? Principalmente quando entra na adolescência, a galera reproduz muito dessas questões. Apesar de, quando a gente fala, por exemplo, de movimento hippie, hoje em dia existem poucas comunidades que ainda vivem dessa forma, adeptos dessa forma, desse modo de vida. O movimento punk é muito mais comum nas comunidades ainda, né? Porque ele é um movimento também que se expandiu do ponto de vista musical, mas o movimento hippie
tem valores que nós acabamos perpetuando aí hoje em dia, né? Não, você não se considera necessariamente um hippie, mas muitas vezes a galera acaba assimilando valores dessa prática. E é muito maneiro, porque faz parte do nosso processo de conhecimento e desenvolvimento. Espero que você tenha entendido, uma aula mega importante, né, com conceitos super pertinentes pra gente aqui dentro da área de sociologia, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima. E aquele momento para você fazer um print, né? Até mais, moçada. Tchau, tchau.